Bem-vindos ao Underground do Booktuber. Tudo bom, pessoal? Então, hoje vamos fazer o famoso vídeo de melhores leituras. E hoje é dia 3 de janeiro de 2024. Quero desejar um feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo, me dando essa companhia maravilhosa, mesmo eu não postando tanto. E eu espero que vocês gostem das indicações. Todos os livros vão estar com os links aqui embaixo. Como sempre eu falo que comprando por esses links vocês ajudam o canal, sem pagar nada mais por isso. Vamos lá. Eu separei o livro por ordem de leitura, porque eu tentei fazer um ranking dos livros que eu tinha gostado, mas só que eu não consegui, porque é difícil. É muito difícil ranquear os livros, então vamos lá, por ordem de leitura. O primeiro é o Limonov, da Manuel Carré. Foi, assim, primeira leitura impactante do meu 2023. E esse livro é uma espécie de biografia romanceada que vai contar a história do escritor Edward Limonov, que é um escritor muito controverso, que tinha um partido que era comunista, mas com símbolos nacionais socialistas, e ia para a guerra e fazia coisas absurdas, e ao mesmo tempo o Emmanuel Carrère consegue colocar ali pra gente um escancaramento de como funciona a intelectualidade atual, de como funciona a mídia e a influência que essas pessoas exercem, muito da cultura russa, muito dos escritores russos. Tem até uma parte que conta ali como foi a recepção do arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn na Rússia, e a inimizade que existia entre esses escritores. Lembrando que o Edward Limonov escrevia livros, de certa forma, pornográficos, então vai haver cenas ali no livro que vai retratar, descrever o que se trata esses livros dele, e aí a gente tem uma certa cautela, né? É um livro que tem cenas bastante fortes, e eu falei sobre isso na minha resenha, e deixando bem claro que é um livro mais de 18, e que, apesar disso, não atrapalhou eu gostar tanto do livro. É o tipo de livro que não acho que vai funcionar para todo mundo. Não é à toa que muita gente, quando recebeu pela tag, né, acabou não gostando desse livro. Então, acredito que a pessoa tem que se informar muito para comprar, para ver se vai fazer o estilo dela, para depois acabar não tendo uma decepção, um balde de água fria. Se você se interessou mais, a resenha vai estar aqui embaixo, assim como todas as resenhas que eu tiver feito dos livros que eu citar aqui. As Avessas, do Joachim Huysmans, que eu com certeza pronuncio tá errado, esse autor francês do decadentismo. E esse vídeo foi uma aventura de fazer, porque ele foi um dos vídeos que eu mais demorei para fazer, que eu tive que pesquisar bastante para fazer, porque eu dei um panorama do movimento literário, da escola literária por trás desse livro, da relação com o simbolismo, de como funciona o decadentismo. E é um livro muito, muito louco, porque se passa basicamente nas flutuações de pensamentos desse personagem. É um livro que também não vai agradar todo mundo, que por vezes é lento, por vezes é maçante, mas é recompensador. E tem reflexões excelentes. Então eu gostei bastante também das Avessas, que vai contar a história de um homem rico que fica ali na sua casa, pensando sobre a vida, divagando. E essas divulgações vão desde religião, a arte, a como funciona a sociedade, e ao mesmo tempo esse homem extremamente decadente e fútil. Né? Nós vamos acompanhar a história de decadência dele, da mentalidade dele, da influência que as pessoas exercem nele. Então, assim, eu recomendo muito se você gosta desse tipo de história. O próximo é O Náufrago, de Thomas Bernard. É um livro que também da série não vai agradar todo mundo. Ele tem uma linguagem que pode ser chatinha, porque é muito repetitiva às vezes, mas quando você entende que o Thomas Bernard constrói essa linguagem baseada na história, o que a gente vai ter aqui é a história de pianistas, e esses pianistas são amigos, e ali tem o Glenn, que é o maior pianista de todos, e dentre esses três amigos, um é o narrador, né, que vai contar a história pra gente, e o outro é um amigo de inveja do Glenn. Na verdade, de certa forma, os dois tinham, mas o outro tinha mais, eu não vou recordar o nome dele agora, sou péssimo com o nome de personagem. E como as pessoas, esses três amigos que são ricos, vão circular a vida em torno das suas carreiras que foram e que não foram, e como essas coisas aconteceram. E a história é muito bem construída. O Thomas Bernard, ele é muito furioso e ele aproveita dessa
histórias sobre música para poder também fazer críticas à sociedade. E tem um estilo de escrita bem único. Então, eu recomendo também tem resenha. O próximo é o Peter Kammersind, do Hermann Hesse. E foi meu primeiro contato com esse autor, escritor alemão, ganhador do Nobel de Literatura. Esse foi o primeiro romance dele. E o Peter Kammersind é um jovem que mora no interior da Suíça e que se encontra na literatura, começa a atuar como escritor. E nós vamos vendo também aqui a história de redenção dessa pessoa, de como ele evolui em personalidade, em várias situações da vida dele, também trazendo ali muito na figura de Francis de Assis, que era muito importante para o Hermann Hesse. Vamos conhecer muito também sobre como funciona o mundinho dos escritores, e acaba que tem muito da influência pessoal do próprio Hesse aqui, que passou por coisas que o personagem também passou. Então, eu recomendo bastante também, essa leitura foi muito importante para mim. Também tem resenha. O próximo, Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst, essa escritora brasileira. Também o tipo de livro que não vai agradar todo mundo, porque é um livro bem confuso, bem louquinho, como a própria Hilda era meio louca, né? Isso era a graça dela, ela era interessantíssima. E aqui a gente tem um romance que é construído através de 3 novelas que se ligam entre si, de alguma forma, né? Personagens que vão se repetir ali. E são novelas que têm muitas interpretações diferentes, dá muito pano pra manga, né? Eu me lembro que quando eu tava fazendo a resenha desse livro, eu fui pesquisar em vários sites, artigos sobre isso, artigos acadêmicos, e cada um falava uma coisa. Mas tem muito do sagrado versus profano nessa obra. E se você gosta de livro pós-moderno, livros que vão te desafiar mentalmente, acredito que pode ser um bom pedido para você. O próximo é o Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. Eu adorei essa peça grega. Eu li acho que no comecinho do ano de 2023, e eu amei a maneira que foi escrita, como as peças gregas são muito incríveis, né? A primeira vez que eu entrei em contato com Prometeu Acorrentado foi através do Deus da Guerra 2, o videogame, e quando eu era criança, né? A história do Prometeu tá lá. E ler aqui na peça como que é essa versão, porque tem outras versões também, foi muito interessante, eu gostei muito. E o Prometeu Acorrentado, acredito que todo mundo saiba, que é um cara que criou a humanidade e Zeus ficou com raiva dele, porque ele foi lá e ajudou os humanos, e aí ele vai e coloca o Prometeu acorrentado e bota um águia para comer o cara todo dia, e quando é o outro dia, ele se regenera e passa por aquilo dia após dia. Então, basicamente, essa é a história e eu achei excelente. Édipo Rei do Sófocles, que é essa peça tão celebrada, uma das peças mais conhecidas do mundo, e conta a história aí do Édipo, que casa com a própria mãe e mata o próprio pai, né? Então, sem saber, e a decadência desse homem, a tristeza que ele passa, é, assim, uma coisa muito triste se ver, e ao mesmo tempo a gente até entra em questionamento sobre a questão do livre-arbítrio nessa peça, sobre a questão dos deuses influenciando a vida do Édipo, né? Porque tudo foi profetizado antes dele nascer que aconteceria isso, que ele se envolveria com a própria mãe. Então eu recomendo demais, e eu acredito que essas peças gregas são muito importantes que a gente leia, porque são bases da nossa literatura ocidental. Você vai ver influências dessas peças em várias mídias diferentes, em vários tipos de literatura. Enfim, é muito importante ter essas bases aí na nossa mente, porque acabamos pegando muitas referências. Próximo é o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, que também é um clássico nacional, né? Que eu fiz naquele vídeo de Lendo Clássicos Nacionais. E eu gostei muito, achei excelente. Acho que a Lídia, ela consegue capturar a essência humana de uma maneira maravilhosa. Eu amo quando os escritores fazem personagens que são muito reais. Personagens que nem são muito perfeitos, nem muito defeituosos. Mas que a gente consegue entrar na mente deles e ver que nós pensamos como eles. Muitas vezes a gente é assim, a gente é terrível, a gente tem esses pensamentos bem errados a respeito das coisas. E a Virginia, que é a protagonista desse livro, ela é um personagem assim. E dentro daquele contexto, né, que é uma moça que está
passando por uma situação que a mãe tá doente, tá vivendo com um homem que não é o pai, e vendo o pai morando com as irmãs em outra casa. É um contexto de confusão que fica ali na nossa mente no início, porque não sabemos direito o que vai acontecendo, mas a maneira que a Lígia vai construindo, nos mostrando tudo, e conectando, e fazendo uma ciranda de pedra mesmo, diante dos personagens, é maravilhoso. Eu amei muito o livro. O próximo, 15, da Raquel de Queiroz. Esse aqui eu posso dizer que é um dos livros que mais marcou no ano de 2023, porque eu achei sensacional. Eu já sabia que eu ia gostar, mas eu esperava gostar tanto. E a Raquel de Queiroz, ela tem uma escrita que é muito bonita e ao mesmo tempo sombria. Ela consegue falar de uma maneira sombria e bonita. Isso, que nem eu falei, acho que no meu vídeo de leituras, que isso me lembrou a Emily Brontë, porque ela consegue tornar as coisas mais ruins, bonitas. E o 15 tem algumas cenas assim que nunca vão sair da sua mente. Contando a história da Conceição, que é essa moça que é uma professora, que ama literatura, que tá ali num rolo com o primo Vicente, e a seca de 1915 ali como fundo da história, e também temos os moradores da fazenda que estão tentando fugir dessa seca e não tem apoio nenhum do governo, tem que fugir de pé para a Fortaleza, e toda a caminhada deles, que é um sofrimento terrível, muita fome, muita miséria, e cenas que nunca vão sair da sua cabeça, e as injustiças que são mostradas aqui pela Raquel de Queiroz, é a maneira que ela constrói muito bem os personagens, que ela fala muito sobre o que é o amor de verdade, sobre a influência materna na vida das pessoas, e ela usa todo esse pano de fundo, esse fundo da cerca de 1915 para retratar tanta coisa sobre nós, humanos, sobre a nossa humanidade, sobre a nossa bondade, sobre como a gente age diferente quando a nossa sobrevivência está em jogo. Então, gostei muito, muito, muito mesmo. Esse é um dos que eu mais gostei. A Lua Vem da Ásia, do Campo de Carvalho, que é um clássico mineiro, infelizmente não muito falado, que conta a história de um louco vivendo em um hospício, achando que tá num hotel de luxo, achando que tá vivendo no meio da guerra. Aqui a gente vai ter uma viagem direta pela mente do personagem. Uma hora você tá em Nova York, outra hora tá em Goiás e etc. E é um livro bem louco, mas incrível. A maneira que o Campos de Carvalho usa o artifício da loucura para poder mostrar a nossa sociedade é muito legal. É legal mesmo, a escrita dele também é bem sombria em algumas partes. E eu gostei muito desse livro, também tem resenha. E eu falo o que é que eu gostei, o que eu não gostei, mas no geral é um livro que pra mim foi bem, bem incrível. Édipo em Colono, do Sófocles também. Aqui a gente tem a trilogia tebana, né? Começa com o Édipo Rei, que eu já falei pra vocês que eu li. O Édipo em Colono, e tem a Antígona. Antígona eu não li ainda. E Édipo em Colono também foi sensacional, e eu acho que o final da peça cresceu muito pra mim, porque fala muito sobre o que realmente importa, sabe, na vida, e como muitas vezes a gente perde tempo com coisas vãs. E até o final desse livro me lembrou muito o livro de Eclesiastes da Bíblia. Então eu gostei bastante dessa questão, né, de focar muito em coisas vãs, que é tratado no final dessa peça. Aqui a gente está com continuação direta de Édipo Rei, e onde o Édipo já saiu ali do reino dele e se encontra com as suas filhas e tudo que está acontecendo em volta da briga por aquele reino. E o próximo é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse foi a surpresa de 2023. Porque eu tinha muito preconceito com a autora Jane Austen por escrever livros que tem ali um foco numa história de amor. Eu nunca gostei de romance romântico. Não é o tipo de literatura que funciona comigo. E eu já experimentei, inclusive, no passado, para ver se eu gostava. E eu achei muito ruim. Achei mal escrito. Achei o tipo de literatura muito fraca mesmo. Não me agradou em nada. E então eu pensei que não ia gostar, né? Mas eu sabia que não era à toa que esse livro tinha essa importância. Eu achava que eu ia achar ok, mas não esperava que eu ia dar 5 estrelas e ia favoritar. Orgulho e Preconceito, sim, vai ter uma história de amor, que é da Elizabeth e do Darcy, mas a maneira que esse livro trabalha as virtudes de uma maneira tão linda, inclusive de uma maneira bem cristã, a forma que esse livro traz críticas
muitas vezes sutis ali que a Jane Austen faz, a maneira que esse livro constrói o amor desses dois personagens de uma maneira tão bonita, sem sexualização, sem precisar apelar por essa tanta esculhambação que a gente vê nos dias de romance hoje. É incrível, sabe? Esse livro se propõe a ser um romance de costumes, vamos dizer assim, ele cumpre perfeitamente o papel dele, por isso eu dei 5 estrelas. Porque eu sempre avalio um livro, o que ele se propõe a ser e o meu gosto. E esse aqui conseguiu fazer perfeitamente o que ele se propõe a ser e também conseguiu me agradar muito. A história desses personagens é muito linda, a gente vai acompanhando e ficando, assim, a partir depois de 50% do livro, a leitura deslancha, você não consegue mais parar de ler, você só quer saber de Elizabeth e Darcy, e você acaba sendo consumido por essa história. Eu amei demais, eu acho que Jane Austen, pra quem gosta de romance romântico, pra quem nunca leu um clássico, pra quem gosta de clássico também, vai gostar muito, porque é um livro muito bem escrito, e não é à toa que sobreviveu todos esses anos, não é à toa que é um clássico, porque não é como qualquer romance qualquer de hoje, é realmente especial. Essa autora, ela é especial. E eu só li esse livro, né, porque eu li em conjunto com uma amiga minha que gosta de romance, e eu falei, eu vou te dar um clássico, porque eu quero que você leia alguma coisa assim que preste. Aí acabou que eu li junto com ela, e a gente acabou amando, eu e ela. Nós vamos ler Emma esse ano juntas, e enfim, Jane Austen aí me agradou demais, foi uma leitura deliciosa. Muito bom ler um clássico e uma leitura deliciosa ao mesmo tempo, porque às vezes os clássicos, eles fazem a gente quebrar a cabeça, mas esse aqui não é um dos casos. E então, Orgulho e Preconceito tá super recomendado. Eu venci o meu preconceito, meu orgulho em relação a Jane Austen. E eu acho engraçado que algumas pessoas falam que esse livro é um romance de época. Eu discordo, porque o termo romance de época hoje é usado para esse tipo de literatura contemporânea que se passa em outras épocas e que tem uma fórmula muito característica, que é essa fórmula da história de amor, que se passa em outra época, com literatura hot no meio e tal. E aqui a gente tem uma história que foge muito desse padrão de romance de época que a gente tem hoje em dia. Né? Porque isso foi um gênero que surgiu mais nessa literatura contemporânea. Eu sei porque eu já li um romance de época, então tô falando com propriedade. Só li para saber que era ruim mesmo. E aí foge muito desse padrão. Eu diria que Jane Austen está muito mais para um romance de costumes, certo? Porque retrata muito dos costumes da época, faz críticas, tem ali sim o foco no romance romântico, mas isso não perde a graça da história. Me surpreendeu demais. Leiam Orgulho e Preconceito que vocês não vão se decepcionar. Eu sei que tem algumas pessoas que acham sem graça, mas pô, talvez você esteja ainda esperando uma coisa que o livro não se propõe a ser, e aí não tem como você gostar, né? A Stoner, do John Williams, é o último livro que eu vou indicar aqui. E Stoner foi uma leitura sensacional. Eu já tinha... Espera aqui minha edição, essa antiga aqui da Rádio Londres. Marquei muita coisa. Que eu já tinha esse livro aqui há algum tempo. Eu acho que eu tenho ele desde 2020, 2021. No ano que a Rádio Londres faliu a história. Inclusive, teve uma treta na época, porque eles faliram e... Deixa eu ajeitar aqui mesmo, porque tá tudo caindo. Eles faliram e eles deixaram de entregar várias encomendas na época. As pessoas compravam o livro e não receberam. Tem gente que não recebeu até hoje. E eu consegui comprar um pouco antes da editora falir. E acabou que eu consegui o livro. Eu comprei 3 livros ainda e Stoner foi um deles. Me arrependo de não ter comprado mais livros do John Williams na época. Só que eu não sabia que a editora estava falindo, enfim. E aí Stoner ficou esgotado um tempão e finalmente em 2023 ele foi reeditado pela Arte e Letra com a tradução do Lucas Lazzaretti. Infelizmente essas editoras independentes, por não venderem tanto, elas são bem caras, mas tá aqui, já tá reeditado. Se você puder dar uma chance para esse livro, você não vai se arrepender, porque é um livro muito incrível. E tá com precinho salgadinho, mas vale a pena. Inclusive a capa nova tá até mais bonita que essa, que já é muito bonita, né? E eu amei. O que é que Stoner vai falar? Vai contar a história de um professor universitário, William Stoner. Ele mora numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, com os pais numa zona rural. E ele vê nos estudos uma maneira de sair daquela vida dele. E ele vai estudar agronomia e acaba se deparando com a literatura inglesa, se apaixonando e virando professor na universidade. E
E nós vamos acompanhar a vida desse homem como professor universitário. E você também vai acompanhar o quanto a vida dele é medíocre, o quanto ele não tem perspectiva de ascensão além daquilo do que ele já está. O casamento infeliz dele, a paternidade infeliz dele, como tudo na vida desse homem é errado e ruim, dá errado, quer dizer, e é ruim. E é engraçado porque a gente já começa esse romance de formação sabendo que Stoner está morto. Eu vou ler aqui o início para vocês, que fala assim, ó. Pode acontecer que um estudante, ao deparar com o nome de William Stoner, se pergunte distraidamente quem ele era, mas sua curiosidade raramente irá além de uma pergunta ocasional. Os colegas de Stoner, que não tinham em grande estima quando vivo, quase nunca falam dele agora. Para os mais velhos, o seu nome é um lembrete do fim que aguarda a todos, e para os mais jovens é só um som que não evoca nenhuma sensação do passado e nenhuma imagem específica na qual eles consigam se reconhecer ou a qual possam associar suas carreiras. Eu não fiz resenha de Stoner, do John Williams. Inclusive, vocês podem encontrar 300 resenhas desse tipo por aí. Talvez não tanto quanto de Orgulho e Preconceito, mas... porque na época eu li, acabei pensando em fazer resenha, mas acabei não fazendo. E eu gosto de fazer resenha quando eu leio recentemente. Aí passa uma semana, duas, aí eu acabei desistindo de fazer. Mas é um livro muito incrível, que reflete muito sobre a vida, sobre o quanto a questão do monótono pode te consumir de uma forma ruim. Porque a monotonia faz parte da nossa vida. Se você não acostuma a viver no monótono, você está vendo errado. Você tem que ver graça, você tem que ver como as coisas podem funcionar bem dessa forma na rotina. Mas aqui o Stoner, ele vai definhando cada vez mais. E quando o livro até fala quando ele tá velho, quando ele tem 40 anos, ele já parece estar muito mais velho. Tudo suga ele, nada dá certo na vida desse homem. Tudo suga ele demais. Então, assim, a gente vai viver nesse cenário de universidade durante o livro todo, sobre como funcionam muitas coisas na vida acadêmica e todo esse amor que o Stoner tem pela literatura, pelas letras. Então, assim, se você ama literatura ou até mesmo faz letras, eu acho que esse é um livro para todas as pessoas que amam literatura. Acho muito difícil que você não vai gostar desse livro. E, assim, eu fiquei com muita vontade de ler tudo desse autor. E, então, assim, foi um dos meus favoritos. E agora, para terminar aqui, só para deixar para vocês uma coisa mais clara, né? Os livros que eu mais gostei de ler esse ano de ficção. Vou elencar 4 que eu mais gostei. O 15, da Raquel de Queiroz, A Lua Vem da Ásia, Orgulho e Preconceito e Stoner foram os livros de ficção que mais me marcaram esse ano, mas todos esses que eu falei aqui eu recomendo muito para vocês. Agora eu vou falar de livros cristãos que me marcaram muito esse ano. Coincidentemente, todos os livros cristãos que eu li esse ano estão na minha lista de favoritos. Eu sempre seleciono muito bem as minhas leituras, seja elas de qual tema for, e de cristãos mais ainda, porque às vezes os livros acabam sendo um pouco repetitivos. Então aqui o primeiro livro que foi o melhor de 2023 para mim foi o Sola Gratica do Sproul, do R.C. Sproul, que vai contar pra gente a história do livre-arbítrio, né, ao longo dos anos. E vai encontrar várias versões do livre-arbítrio de diferentes pessoas, como era a visão de livre-arbítrio de Agostinho de Hipona, como era a visão de livre-arbítrio de Armínio, de Erasmo de Roterdã. E aqui o Sproul, ele é um calvinista, então ele por vezes vai se posicionar, mas ele vai expor essas visões, mesmo quando ele não concorda, de forma muito boa. E eu amei demais esse livro. Eu lembro que eu li esse livro sobre o livre-arbítrio, sobre essa história, e o Sproul tem uma escrita tão gostosa, tão fácil de entender. E eu tava no retiro da minha igreja e eu lembro que as pessoas me chamaram para falar sobre livre-arbítrio, né? E coincidentemente eu tinha acabado de ler esse livro, então foi certo, na hora certa eu consegui falar muito bem desse livro. O próximo livro que eu li foi A Transformada, de Timothy Keller. Um livrinho curtinho, mas sensacional, que vai ficar na sua cabeça assim por muito tempo, quem sabe até para sempre, vai reverberar. Como a gente, quanto a nossa autoestima e baixa autoestima tem relação com o nosso ego inflado, como o nosso ego influencia a nossa relação com Deus e com as pessoas à nossa volta, o quanto coisa que a gente nem percebe tem relação com o nosso ego, e quanto Deus precisa transformar o ego na nossa vida. Então eu gostei muito desse livro e recomendo bastante. O próximo é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Esse foi o meu segundo melhor livro cristão de 2023. Eu amei a forma que o Heber Campos Jr.,
quebra os paradigmas que existem sobre a vontade de Deus. Nas igrejas por aí afora, as pessoas têm visões muito erradas sobre a vontade de Deus, sobre achar que, tipo, se você, por exemplo, entrar num trabalho, entrar numa universidade, você não tiver a certeza, se Deus não tiver falando no seu ouvido que você tem que fazer aquilo, você tá errado, você tá pecando. E o Heber Campos vai falar sobre esses assuntos, que não é bem assim. Que se as coisas, elas não necessariamente vão contra os preceitos do Senhor, não tem por que você sentir culpa a respeito disso. Como que a vontade de Deus pode ser usada da maneira certa. Então eu amei demais esse livro. Ele quebrou muitas ideias que eu tinha e ele prova tudo isso biblicamente. Então eu amei muito, muito mesmo. Sem falar que ele é um pastor muito bom, é um dos melhores pastores de fé reformada que tem hoje em dia, muito erudito, né? Juntamente com o pai dele, o pastor Heber Campos pai. Então, amei demais. O terceiro melhor livro que eu li em 2023, cristão, foi A Batalha de Toda Mulher, da Shannon Etheridge. Não sei se falar assim. Que é um livro que, assim, foi transformador para mim. Eu vi um vídeo da Vitória Doce falando que achou o livro muito gráfico. Mas eu gostei porque, primeiro, foi um livro que foi ideal para o momento que eu estava vivendo. Eu estava passando por momentos que aquele livro, todo capítulo que eu lia, me dava um tapa na cara, porque era isso que eu precisava ouvir. Mas é um livro que, para mim, não só é ideal para pessoas casadas, como ela falou no vídeo dela, mas também para solteiras, porque muitas vezes a gente acha que as coisas não nos afetam porque nós ainda não passamos por elas. Mas quando nós passamos, percebemos que sim, nos afetam. E esse livro é uma preparação para esses momentos. Muitas vezes as pessoas se acham imunes às coisas e acabam descobrindo que não são. Então, se você é mulher, se você tem dificuldades de manter uma pureza sexual em relação a Deus, da maneira que Deus quer que nós sejamos puras, sexualmente falando. Deus quer que nós tenhamos uma vida casta e que só nos entregamos para os nossos maridos. E esse livro vai falar sobre isso, sobre atrações dentro de relações. Quando namoramos, nos sentimos atraídos por outras pessoas, casamos, nos sentimos atraídos por outras pessoas. Sobre vestimentas, sobre como devemos nos portar como mulheres cristãs. E realmente a única parte que eu achei um pouco gráfica foi ali no final. Ela vai falar sobre como devemos agir dentro do casamento, mas em geral achei um livro excelente e recomendo sim. O próximo é o Dia a Dia com Spurgeon, que é esse devocional que passou 2023 pela segunda vez me acompanhando, né? No devocional, a capa aqui tinha um dourado, sumiu tudo de tanto que eu usei. E é um devocional que me acompanhou em 2022 e 2023. E é o melhor devocional que eu já li. Se você tá cansado de pães diários, de devocionais rasos, que só tem aquelas palavrinhas genéricas, o devocional Dia a Dia com Spurgeon é o ideal para você, porque são tapas na cara, são meditações sobre cristianismo, manhã e noite, que são sensacionais. Você não vai sair daqui com nenhum conhecimento, com nenhuma mensagem rasa. É sensacional e eu gostei muito, muito, muito desse devocional. Meu devocional preferido, acho que eu vou ler ele de novo em 2024. E não se esgota, devocionais como esse não se esgotam, porque você não vai lembrar do que você leu em janeiro e em dezembro. Então eu li e reli já e gosto muito e recomendo para quem está procurando um devocional profundo. Tá? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. E o vídeo ficou gigante. Mas é isso, um bom ano para todos. Que Deus abençoe.